Presença do nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. A partir do verso 7 nós iremos ler. Se você trouxe a sua Bíblia, abre conosco. Gálatas capítulo 6, verso 7. Um texto tão conhecido da palavra de Deus. Talvez muitos aqui já leram essa passagem. Hoje nós queremos dar continuidade àquilo que nós começamos semana passada a tratar em Gálatas capítulo 6, a parte 2 então desta mensagem. Diz assim o texto da Sagrada Escritura: Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Amém? Glória a Deus! Queridos, como eu disse, esta é a segunda parte, é uma continuação da palavra da semana passada. Se você esteve aqui, você lembra que nós trabalhamos apenas o versículo 6 de Gálatas, também capítulo 6, onde nós começamos a tratar da semeadura, o princípio, a lei da semeadura e da colheita. Semana passada, então, está lá gravado no nosso canal no YouTube, se você pode acessar, se você perdeu, para que você possa compreender o que o Espírito Santo está trabalhando conosco como igreja. E nós falamos acerca de que nós precisamos compartilhar todas as coisas que são boas com aqueles que nos instruem na palavra. Esse é o versículo 6 de Gálatas 6. E nós vimos que 3 formas pelo menos de nós compartilharmos boas coisas com quem nos instruiu. Primeiro, valorizando a palavra que recebemos. Valorizando, não negligenciando o valor que tem cada semente que nós recebemos. Muitas vezes recebemos uma palavra, mas nós não damos a importância, a devida importância para essa palavra. Desvalorizamos. E a palavra de Deus tem valor eterno, tem um peso eterno para nós. Valorizamos. Segundo, também outra forma de nós compartilharmos coisas boas com quem nos instruiu é honrando generosamente quem nos instruiu na palavra. Nós somos chamados a ser uma igreja generosa, que compartilha, que manifesta a generosidade do Espírito a todos aqueles que nos compartilham a palavra. E por fim, uma posição de obediência à palavra que nós recebemos. Não adianta nada recebermos uma palavra de Deus, recebermos a palavra, se nós não dermos uma resposta em obediência a essa palavra. Então, são 3 formas que nós temos de compartilhar coisas boas com quem nos instruiu a palavra. Então, valorize, expresse generosidade e também obedeça a palavra que você recebeu da parte do Senhor, através da vida de alguém. Alguém te compartilhou o Evangelho, alguém está cuidando de você, discipulando você, você está sendo instruído no Evangelho, na caminhada. Então, honre, valorize isso, irmãos, porque Deus se agrada destas coisas. Nós vimos, irmãos, que as sementes são ações, são atitudes que nós temos, são reações que nós temos muitas vezes, escolhas que nós fazemos no dia a dia. Essas são as sementes que todos nós plantamos. Todos nós, todos os dias, estamos plantando, estamos semeando e, consequentemente, também estamos colhendo aquilo que plantamos lá atrás. E nós também entendemos pela palavra de Deus que nós podemos plantar sementes a partir de 2 naturezas, da nova e da velha natureza, de Cristo e de Adão, o velho homem. 2 naturezas a qual nós semeamos. Se nós semeamos na antiga natureza, no velho homem, o Adão que nós falamos, nós vamos colher corrupção, nós vamos colher morte, destruição, trevas. Mas se nós plantarmos, irmãos, a partir de uma nova natureza em Cristo Jesus,
então nós vamos colher vida e vida com abundância, vida eterna. Nós vamos colher frutos que glorificam a Deus desse plantio. Amém? Glória a Deus. Então, basicamente é um resumo do que nós falamos na semana passada e somos convocados a semear, a pensar na nossa semeadura. O texto que nós lemos de Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: não se enganem. Já começa assim o versículo 7, não se engane. Diga assim comigo: eu posso me enganar. Amém, irmão? Uau, que revelação, né? Eu e você podemos nos enganar. Nós podemos entender o Evangelho de uma forma que não é a forma que o Senhor se revela a nós. Então, Paulo está dizendo aqui: não se deixem enganar. 2 pontos ele abre. Como que a gente pode se enganar? De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Parece ser algo terrível, né? A gente zombar de Deus, Deus o livre. Quem teria essa astúcia, né? Essa ousadia de zombar do nosso Senhor? A não ser aqueles que são ateus ou aqueles que de fato escarnecem da nossa fé. Mas quem poderia zombar de Deus? Sabe quando nós zombamos, podemos ter uma atitude de zombaria de Deus, de escarnecer de Deus? Quando nós plantamos um tipo de semente, e quando nós colhemos, nós plantamos um tipo de semente a partir da carne, e quando nós colhemos aquilo, nós questionamos a Deus por que estamos colhendo aquilo. Essa é uma atitude de zombaria a Deus. Ouça isso, irmãos. Plantamos na carne, plantamos na velha natureza, plantamos a partir de Adão, aquilo que a Bíblia claramente reprova, e quando nós colhemos o resultado disso, a gente olha para o céu e fala: Deus, por que eu? Por que eu estou colhendo isso? Por que a minha vida está assim? Por que eu estou recebendo isso? Por quê? Isso é uma atitude de zombaria a Deus. Porque o texto, a palavra, o Evangelho nos ensina que se nós plantarmos pela velha natureza, é isso que nós vamos colher. E nós não podemos questionar isso, irmãos, sim questionar o tipo de semente, a natureza que nós estamos semeando. E nós esquecemos muitas vezes, confundimos as coisas. Porque nós ouvimos o Evangelho dizendo que o amor de Deus é incondicional, ou seja, não depende de condições para Ele nos amar. Amém, irmãos? Você é amado por Deus, eu sou amado por Deus, independente de condições. Eu não tinha nada para oferecer para Deus, e mesmo assim, Ele me amou. Aliás, eu tinha coisas terríveis dentro de mim que faria com que Deus me odiasse, isso sim. Mas mesmo assim a palavra de Deus diz, Romanos 5,8, que quando eu era pecador, Ele demonstra o seu amor por mim, entregando seu próprio Filho na cruz para morrer em meu lugar. Amor do Pai, amor de Deus. E nós confundimos que pelo fato de que Deus nos ama incondicionalmente, que nós não precisamos obedecê-lo, que nós não precisamos mudar as nossas atitudes, as nossas ações e o tipo de semente que nós plantamos. Não é porque Deus nos ama incondicionalmente que não precisamos obedecê-lo, amém, irmãos? Se Deus me ama incondicionalmente, independente de condição, então eu não posso, fazer assim, posso fazer assado, Ele vai continuar me amando. Faz sentido? Não. Não é porque Deus não faz acepção de pessoas, não é porque Deus fala: vinde a mim para todos, sem exceção, sem acepção de pessoas, que Ele não faz acepção de atitudes que temos. Deus recebe apenas um tipo de obra, apenas um tipo de obra que nós fazemos, irmãos. Ele recebe aquilo que nasce a partir de Cristo, irmãos, em nós. Aquilo que não vem de Cristo, de nós, irmão, não serve para nada. É obra morta, é obra inútil. Não tem proveito para o Pai. É por isso que o grande alvo do Evangelho é gerar, é formar Cristo em nós, irmãos. É que nossa velha natureza morra. É que o velho homem possa desaparecer para que Cristo somente e reste apenas, somente Ele. Por isso que João Batista olha para Jesus e diz assim: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Porque eu sei que se eu continuar vivendo, irmãos, eu vou aparecer. E que se eu aparecer, irmãos, vai ser a pior coisa que poderia aparecer. Deus não recebe isso.
Deus recebe aquilo que nasce de Cristo Jesus. Deus recebe aquilo que nasce a partir da vida de Cristo em nós. Fora isso, irmãos, não se aproveita mais nada. O princípio da semeadura e da colheita é implacável, irmão, é implacável. Não perdoa. Não. Se um homem, eu moro no 9º andar, se eu me der na telha um dia, cortar as redes de proteção ali e falar assim, eu vou pular daqui porque eu vou desafiar a lei da gravidade. Eu não concordo com essa lei. Quem que criou esse negócio de lei da gravidade? Não concordo. Vamos atirar daqui de cima. Não concordo, não concordo, não concordo. Adianta? O que vai acontecer, irmãos? Aqui jaz um pastor. Aqui jaz, querido pastor Tom. Porque o fato de eu não concordar com a lei da gravidade não me impede de eu ser influenciado pela lei da gravidade. Certo, irmãos? Amém? Estão comigo? Posso não concordar, isso não significa que a lei da gravidade não vai interferir na minha vida. A lei da semeadura e da colheita é a mesma coisa. Eu posso não querer, eu posso não concordar, eu posso discordar, eu posso brigar com Deus. Não interfere, porque justamente eu vou colher aquilo que eu plantei. Concordando ou não, eu vou colher o que eu plantei. Fazendo birra, gritando, chorando, esperneando, não importa, eu vou colher o que eu plantei. Ela me atinge, ela é implacável, independente da intenção. Mas eu tive uma boa intenção, Senhor. Eu tive boa intenção, o meu coração não é mau. Quando eu fiz aquilo, quando eu semeei aquilo, não era maldade. E alguém já disse que de boa intenção não basta ter boa intenção, precisa semear a partir de uma natureza nova em Cristo Jesus. É fazer aquilo que Deus me manda fazer, é obedecer quando Deus me manda obedecer, é agir, é semear de acordo com o Evangelho, é viver a palavra de Deus, é manifestar os princípios do reino de Deus, irmãos. Essa é a semeadura que Ele espera de nós, de uma igreja. Amém? Os discípulos dele. Quando você se batizou, irmãos, a Bíblia diz assim, ó: ide por todo mundo, pregai o evangelho do reino, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que mais? Ensinai-os a obedecer. Está lá, Marcos 16, tem Mateus também, está em Lucas. Não só batizar, não é só dizer assim, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a partir de agora, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, amém. Agora você deu um start, eu dei um pontapé inicial, mas o texto continua dizendo agora, ensinai-os a obedecer. Tem um processo de obediência pela frente. Tem um processo agora que Deus vai trabalhar na minha vida, aonde vai envolver a minha submissão à palavra de Deus, a minha conversão à palavra de Deus, e não o contrário. Amém? Glória a Deus. Então o princípio da semeadura, irmãos, e colheita é implacável. Ele vai atingir, ele vai tocar, ele toca todos nós, né? Sem exceção. É interessante, todo mundo já ouviu falar desse princípio, irmãos. Até o ateu, até o agnóstico, até o esotérico, ele acredita nesse princípio, ele sabe desse princípio. Não tem as pessoas que falam assim, ó, você tem que agradecer ao universo, porque a força do universo vai ver a sua gratidão, e aquilo que você semeia, você vai voltar para você. Já ouviram esse papo, sim ou não? Vem daqui, irmão. Simplificando, vem daqui. Aquilo que fazemos, aquilo que, como agimos, volta para nós de fato. É semente e é colheita. Ponto. Nós entendemos que é um princípio da palavra. E é por isso, em primeiro lugar, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos semear com entendimento. Nós precisamos ter consciência do tipo de semente que temos plantado. Charles Spurgeon, ele diz assim, ó, não podemos escolher a colheita, mas temos total liberdade para escolher a semente. Amém? Nós temos a oportunidade de escolher o tipo de semente que plantamos.
Esse é o momento de escolher a semente. Mas depois que plantamos, nós já não podemos mais ter controle sobre o que nós vamos colher. A colheita é inevitável. A colheita, ela vem independente do meu gosto ou não. Se eu plantei, eu irei colher. Todo mundo sabe como é que funciona a rede social, né? Instagram da vida, por exemplo, que tem um famoso algoritmo, sim ou não? Aquilo que você mais assiste, consome, clica, aperta, visualiza, gasta mais tempo assistindo, o algoritmo, que é uma máquina, um robô inteligente por trás, vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E ele vai te mandar mais conteúdos como esse. Certo? Então quem gosta de política aqui, eu tenho certeza que sua rede social é bombardeada com vídeos de política o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Se você gosta, as meninas aí gostam de maquiagem, beleza, estética, eu tenho certeza, é vídeo o tempo todo. O tempo todo. O que é isso? A máquina por detrás. Quem gosta de futebol, misericórdia, irmão. É o dia inteiro o algoritmo mandando. Futebol, futebol, futebol. Não é? Amém? E a nossa vida funciona mais ou menos assim como um algoritmo, uma rede social. Aquilo que nós estamos consumindo, aquilo que nós estamos clicando, se nós estamos agindo, semeando, buscando, colocando a nossa atenção, o nosso foco em conteúdos como fofoca, em conteúdos como sensualidade, em conteúdos como ira, raiva. Se nós estamos focando, consumindo, clicando, agindo, reagindo, somente nesse nicho, nessa área, né, nessas passividade, omissão, violência, agressividade, irmãos, pode ter certeza que tudo na nossa vida, a nossa família, a nossa volta, vai girar em torno dessas coisas. Vai girar em torno dessas coisas. Estou consumindo isso. Estou buscando isso, estou semeando isso o tempo todo. Mas semear no Espírito é mudar aquilo que nós consumimos de uma forma intencional. Esse é o plantio que nós temos, irmãos, a oportunidade de fazer. Semear no Espírito é ser intencional. Ei, não, para, eu não quero viver dessa forma. Eu não quero mais agir desse jeito. Se eu estou agindo assim, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e eu estou colhendo a mesma coisa, na hora de mudar a forma de agir. E outra, eu não preciso esperar chegar lá na virada do ano, 2026 para 2027, para fazer uma lista branca e botar os meus sonhos e falar assim, a partir de agora, meu ano será novo. Não, eu posso começar hoje. Diga assim, eu posso começar hoje a mudança da minha semeadura. Amém, irmãos? Podemos começar hoje. Não precisa esperar. Não precisa prospectar para o futuro. Podemos começar hoje a mudança daquilo que nós estamos plantando. O nosso plantio hoje é opcional, irmãos. Eu creio que muitos de nós precisamos quebrar alguns padrões que nós temos já, que está nos levando para treva e destruição e morte. Seja na família, nos relacionamentos, seja na nossa vida espiritual com Deus. Oséias capítulo 8, verso 7, a parte A, diz assim, porque semeiam vento, colherão tempestade. Porque semeiam vento. Tem gente que está semeando o vento, irmãos. Qualquer motivo, qualquer fagulha, semeia vento e colhe tempestade também, irmãos. Qualquer situaçãozinha é motivo para grito, para discórdia. A gente está reclamando porque a nossa família vive um pé de guerra. Parece uma guerra lá da Ucrânia e da Rússia dentro de casa. Por quê? Que a nossa casa vive em pé de guerra. Parece que a gente melhora um pouquinho e volta a brigar. Melhora um pouquinho e volta a brigar. Parece que... Por quê? Temos colhido aquilo que nós plantamos a partir de uma natureza velha. Uma natureza corruptível. Estamos semeando vento, estamos tristes porque estamos colhendo tempestade. Qual o plantio que nós temos feito dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, para com os nossos filhos? Qual o tipo de plantio? Aspereza, somos rudes, xingamos, brigamos, somos violentos, somos... Ou ao contrário também, irmãos, passivos demais, omissos demais, calados demais, e não resolvemos coisas que precisamos resolver, também é tão mal quanto.
E a gente fica muitas vezes triste. Por que nós estamos colhendo o que nós estamos colhendo? Reclamamos porque muitas vezes nossa vida espiritual talvez está apática, fria, parece que está estéril, parece que está, infrutífera. Poxa, parece que os irmãos louvando aqui são cheios do Espírito Santo, parece que eu não tenho isso. Alguns irmãos pensam assim, meu Deus, parece que eu não tenho essa unção, parece que eu não tenho essa graça, parece que eu estou tão distante de Deus, irmãos. Claro, mas o quanto nós temos semeado em Deus, na comunhão com Deus, na comunhão diária com o Espírito, quanto temos plantado. Oração, leitura da palavra, meditação, desejo por Deus, procura pelo Senhor. Quanto temos procurado investir na nossa vida espiritual? Os solteiros investem muito em relacionamentos. Aquele jovem que já está trabalhando, que está tendo uma visão de futuro, começa a fazer prospecção de investir financeiramente, investimentos financeiros. Daqui a pouco, outro vai investir numa faculdade, numa graduação, em gerar, né, ferramentas para que lá na frente ele possa exercer uma profissão de êxito, de excelência. E é maravilhoso isso. Está tudo bem. Dentro de Cristo, dentro do Evangelho, está tudo certo. Mas a pergunta também além disso, quando que nós vamos começar a investir na nossa vida espiritual também? Investimos na nossa saúde também, né? Tentamos comer melhor, tentamos tomar mais água, né, irmãos? No inverno eu sei que é mais difícil tomar água, sim ou não, irmãos? Você tem dificuldade também? Eu tenho, irmão. Misericórdia de Deus. Tomar 1 litro de água no inverno, irmão, só pela misericórdia. Mas tem que tomar, mínimo 2, mínimo, assim ó, lá embaixo. E às vezes passa o dia, correria, vai lembrar que não tomou água, só depois não. Cuidamos da nossa saúde, tentamos melhorar, comer melhor, fazer exercício, glória a Deus, aleluia. Mas quando nós vamos cuidar do corpo espiritual também? Investir, plantar na nossa vida espiritual. Vamos fazer uma visita. Vamos visitar algum enfermo no hospital. Vamos dar um abraço naquele irmão que está desanimado, que eu vejo que não está vindo no culto. Vamos orar, fazer uma corrente de oração por uma família da igreja. Vamos se mover espiritualmente. Se mover com fé. Orar por alguém que está precisando lá fora. Viu alguém doente? Vai lá e mete a mão e ora, irmão, em nome de Jesus. Dar um passo em direção a algo que você ainda não fazia. Você interrompe o padrão e começa a mudar a partir de agora. Investimento na nossa vida espiritual. Todo mundo reclamando, murmurando. Não, você vai mudar o padrão, você vai investir na sua vida espiritual, e você vai orar, você vai interceder, e você vai abençoar, ao invés de fazer o que todo mundo faz. Isso também é plantio, irmãos. É plantio. É tipo de semente. Precisamos mudar as sementes, precisamos começar a mudar o tipo de semente que estamos semeando e semear no Espírito, ser intencionais, sermos sábios na forma de semear. Semeadura na carne, muitas vezes é pagar o mal com o mal. Nem sempre é só fazer o mal, muitas vezes é pagar o mal com o mal. Muitas vezes não é só você provocar o mal, ir lá, partir de você e fazer o mal e prejudicar alguém, mas muitas vezes é alguém que fez para você o mal e você paga o mal com o mal. Isso também é um tipo de semeadura, isso também nós iremos colher. E a palavra nos ensina, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Esse é outro tipo de semeadura, e sobre esse plantio nós iremos colher também. Quem está aqui comigo? Então, pagar o mal com o mal, todo mundo já faz, irmão. Chega dos mesmos, chega de repetir. Isso aí já é comum. Agora, pagar o mal com o bem, aí os filhos de Deus têm que entrar. Inverter a lógica. Se semeamos, nós iremos colher. Em segundo lugar, o princípio da semeadura e colheita, também precisamos entender, envolve tempo. Diga assim comigo, envolve tempo. Diga assim, colher envolve tempo. É isso, irmãos. Quando nós falamos de plantio, de semeadura e colheita, envolve tempo. Toda semeadura passará por um processo até frutificar.
Por isso a palavra nos anima a não desistir, a não mudar a semente, a semeadura. Embora não estejamos vendo a aparente colheita, continuamos, prosseguimos, sustentamos, permanecemos. Muitas vezes parece estar demorando a colheita chegar, mas lembre que a semente porta vida em si mesma. Eu achei legal uma reportagem que eu vi, de que alguns arqueólogos estavam escavando lá no Egito, encontraram algumas tumbas de faraós lá do Egito, 3.000 anos atrás. Encontraram e viram um punhado de sementes ali, intactas, dentro de uma das tumbas. E aí diz que esses arqueólogos então plantaram essas sementes que eram tão antigas numa terra boa, regaram, e adivinha o que aconteceu? Essas sementes geraram vida, produziram vida. Então a semente, ela porta vida em si mesma. Eu falei isso semana passada também. O tempo não mata o poder de uma semente correta, lançada no solo correto, a partir de uma natureza correta, vai nascer. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Se Deus falou algo acerca de nós, se Deus falou algo acerca da sua igreja, sabe o que me cativa, irmãos, nas palavras de Jesus sobre a igreja dele? Ele diz assim, ó, quando ele diz para Pedro, Pedro, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Jesus está prevendo profeticamente, a igreja está nascendo. Eu estou fundamentando a igreja sobre a rocha que sou eu, Cristo, a rocha. E ele já está precavendo dizendo, ó, sobre esta rocha a igreja vai ser edificada. E nem as portas do inferno, ou seja, nenhuma seta do inimigo, nenhum ataque das trevas, irmão, seja usando pessoas, seja através de espíritos, não importa. Nada vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, 2.000 anos se passaram dessa palavra de Jesus sobre Pedro, né, dessa conversa de Jesus com Pedro. E adivinha, irmãos, ninguém pôde parar a igreja de Jesus Cristo. Nada parou a força da igreja. Às vezes o irmão fala assim, pastor, está tão difícil hoje em dia. Meu Deus, olha quantos escândalos na igreja. Olha só, gente roubando, gente maltratando, abusos acontecendo dentro da igreja, falsos profetas surgindo dentro da igreja, irmão. Deus está no controle, está em paz sobre tudo isso, irmão, porque Ele sabe que a igreja dele é triunfante, irmãos. E no meio de escândalos, no meio de caos, no meio de trevas, existe um povo que decidiu escolher a Cristo e está caminhando em santidade, vivendo e plantando no reino de Deus. E de uma forma que nós não entendemos, irmãos, Ele está preservando esse povo. Ele está preservando essas pessoas. Assim como Ele tirou aquela multidão, mais ou menos de 3 milhões de pessoas, 2, 3 milhões do Egito. E Ele foi conduzindo, preservando no deserto, passando mar, passando sede, fome, foi dando comida, foi dando água, foi protegendo com a nuvem, foi protegendo com a coluna de fogo. Ele foi, estavam com sede, encontraram água amarga. Ele vai lá então, manda jogar uma madeira lá, um tronco de árvore e se torna em água doce. Ele vai cuidando, ele vai zelando, ele vai, assim também Jesus está fazendo com a sua igreja hoje, irmãos, no meio de um caos, no meio de situações, notícias ruins que vemos todos os dias. Deus está preservando a sua noiva. Deus está cuidando do seu jardim, irmãos. Ele não perdeu o controle de nada. Cada escândalo que nós ouvimos, cada falso mestre que se levanta falando uma heresia, pregando contra o evangelho verdadeiro, irmãos, é um grito de Jesus Cristo. Eu estou no controle de tudo isso. Eu estou no controle de tudo isso. A palavra de Deus porta poder, vida em si mesma. E quando nós semeamos, precisamos aprender a lidar com o tempo. Deixa eu te dizer algo, irmãos, aqui é um princípio para nós carregarmos para as nossas vidas. Existem sementes que nós plantamos. Existem sementes que nós vamos plantar e que elas vão produzir rapidamente. Existem sementes que nós vamos plantar que vão demorar muito tempo para nós colhermos. É loucura nós pensarmos que nós vamos colher todas as sementes que plantamos no mesmo tempo, na mesma velocidade. Você já escutou falar do tal do bambu chinês? Alguém já ouviu falar?
Muitos palestrantes usam essa analogia. É um tipo de bambu, na verdade. Não é o único bambu chinês, mas é um dos tipos de bambu. Que diz que quando semeado na terra, irmãos, ele fica aproximadamente, pasme, quase 5 anos crescendo apenas para baixo, irmão. Raiz, enraizando, gerando todo um ecossistema debaixo da terra. Cresce bem pouquinho para cima ali, um brotinho assim para cima. Quase irrelevante. Só que depois, perto dos 5 anos ali, passado esse tempo, um pouco mais, um pouco menos, irmãos, ele começa a crescer de uma forma assustadora, irmãos. E o bambu, esse bambu, ele pode crescer até 25 metros em apenas 6 semanas depois desse tempo. Rápido. Porque primeiro cresceu para baixo, fundamentou raízes. Primeiro frutificou embaixo da terra. Então, assim, tempo, leva tempo para aparecer. Por outro lado, e aqui eu fui pesquisar, tá, irmão, porque eu não sou nem especialista em botânica, tá? Desculpe meus erros aí, mas eu fui pesquisar isso aqui. Muito menos cozinheiro, não entendo nada, sou péssimo, mas fui pesquisar. Tipo de planta nasce, cresce e a colheita é muito rápida, é mais rápida que todos. E descobri, irmão, não sei se você já fez uma pesquisa doida dessa, que são os chamados do tipo de microverdes, ou seja, aqueles que são raízes microverdes. Por exemplo, o broto do rabanete. Tempo para brotar, germinação, 1 a 2 dias apenas. Rápido. Tempo até a colheita, 5 a 7 dias. 1 semana tu está colhendo broto de rabanete. Pensou, tá ali. Agrião e rúcula, quem gosta? Não? Agora. Minha esposa adora. Amarguinho da rúcula, né? Azedinho. Tempo para brotar, 3 a 5 dias apenas, brota, germina. E tempo até a colheita, 30 a 40 dias apenas. Eu estou dando um segredo para você começar a plantar, montar um empreendimento de vender hortaliças, irmãos. O que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? Essa pesquisa simples aqui, que eu estou trazendo para você, que existem coisas sementes que nós plantamos que vão demorar muito tempo para nós vermos resultado. E tem sementes que nós plantamos que nós vamos ver mais rápido. E nós não podemos ser ignorantes em achar que, eu estou vindo na igreja, eu estou um mês vindo aqui clamando, pedindo para Deus derramar a bênção no meu casamento, converter meu marido, converter aquela minha esposa, converter aquele meu filho que está desviado, e amanhã, ou daqui uma semana já vem resultado. E Deus pode fazer no tempo dele, amém? Deus pode fazer um milagre assim, irmãos. Mas a questão é a gente não ficar mirando no tempo e se esquecer da intenção do porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. De que nós precisamos prosseguir em plantar, prosseguir em regar. Nós precisamos continuar crendo que aquela semente está sendo plantada, mesmo que eu não esteja vendo resultados, irmão, ela está crescendo de alguma forma. No mundo espiritual ela é válida. A Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra, debaixo dos céus. Deus tem um tempo determinado para tudo, irmãos. Não é no meu, não é no seu, por mais que a gente queira. E a gente muitas vezes é tão infantil, e a gente fica orando, Deus, faz. Né? Tinha uma canção antiga, né? Faz um milagre em mim. Não. É no tempo dele, é da forma dele. Eu preciso entender e aprender a administrar o tempo, irmãos. O tempo é dele, existe um propósito para tudo que está debaixo do céu. E um tempo determinado para todas as coisas. O importante é não mude a sua semeadura. Não mude a sua semeadura, continue plantando, continue regando. E o texto é tão rico, irmãos. O texto de Gálatas é tão rico, a palavra de Deus é tão rica, que ela já sabe que nós vamos desanimar muitas vezes nessa caminhada, e ela nos instrui a não desanimarmos por isso. Ainda que não estejamos vendo nascer, ainda que o brotinho que nós estamos plantando, irmãos, nasceu só um pedacinho, a gente não está vendo o resultado. Salmos capítulo 126. Salmo 126, versos 5 e 6. Olha que texto precioso. Aqueles que semeiam com lágrimas,
colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Essa é a parte que tu diz um amém, irmãos. Olha isso, palavra e promessa do Senhor. Às vezes, irmão, você vai plantar, e junto com o teu plantio, você vai até chorar, você vai regar aquela semente com as tuas lágrimas. Porque só Deus sabe a dor que você está passando, o sofrimento que está passando, a angústia, a tribulação, o tempo que você está vivendo. Às vezes, além de chorar, você está derramando sangue ali, irmãos. Só Deus sabe. Mas a promessa é, aquele que sai chorando, continue plantando, continue plantando, continue plantando, porque esse que não se cansa de plantar, não muda a semente por causa das circunstâncias que ele está passando, ele vai voltar com os feixes, com o resultado, com os frutos disso, com alegria, com júbilo. Então você pode estar orando e clamando pelo seu esposo. Você pode estar orando e clamando por aquele seu filho que não está aqui na presença do Senhor. Você pode estar orando por um vizinho, um familiar. Você pode estar clamando por um milagre, uma resposta na sua vida. Continue semeando, irmãos. Continue plantando. Ainda que chore, ainda que doa, ainda que você sangre, continua. Porque a promessa é, você ainda vai desfrutar de alegria em ver os frutos surgindo desse plantio. Nós não podemos, o tipo de semente não pode ser alterado por conta das circunstâncias. Cabe a nós perseverarmos em fazer o bem, em plantarmos o bem, em pensarmos o bem, em fazermos o bem. Essa é a palavra de Deus para nós, irmãos. Por isso que ele diz ali, ó, não nos cansemos de fazer o bem. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas desanimarem? Cansei de fazer o bem. Cansei, só eu me dou, só eu faço, só eu procuro, só eu me desgasto, só eu invisto, só eu, e cansei, agora não faço mais nada. É tipo frase de mãe, já viu? Depois que a gente casa, vai embora da casa da mãe, às vezes tem uma jogada, não sei se lá na sua casa é assim. Às vezes a mãe fala assim, o dia que eu morrer, você vai dar valor. E é uma verdade. Às vezes a gente desvaloriza as relações. Mas fazer o bem muitas vezes cansa. Só você depositar, só você investir, só você procurar, só você se desgastar na nossa cabeça, né? Só eu. Né? Às vezes nos cansamos porque a gente não vê o resultado imediato. Então a Bíblia está precavendo, você e eu vamos desanimar. Você e eu vamos nos cansar de fazer o bem. Eu comentei com os líderes aqui, já comentei algumas vezes, várias vezes ao longo desses anos, dessa caminhada, quem está caminhando mais tempo conosco, assim, às vezes a gente vai subir para pregar aqui, irmãos, só Deus sabe como está o nosso coração. Às vezes a gente coloca um sorriso aqui fora, irmão, mas só Deus sabe como está o coração. Mas a palavra de Deus é, não vos canseis de fazer o bem. Faça aquilo que você sabe que precisa fazer. Haja em obediência à palavra de Deus. Sustente a aliança que você fez. Sabe, haja de acordo com aquilo que você já sabe que precisa, irmão. Não espere algo novo. Faça aquilo que você já sabe. Cada um ande na medida que já recebeu de Cristo. E vamos caminhando. E vamos caminhando, chorando, mas regando, chorando, mas cultivando, chorando, sangrando, mas também adubando. E logo nós voltaremos com júbilo, com os frutos disso tudo. Não nos cansemos de fazer o bem. Faça o bem, irmãos. Invista, não mude a sua semeadura. Pastor, mas está todo mundo fazendo errado. Está todo mundo agindo errado. Está todo mundo por si. Só eu. Não, irmãos, não haja pelo que os outros estão fazendo. Não mude a tua semente. Continue dentro daquilo que você sabe que é o correto. Façamos o bem a todos. Sem distinção, irmãos. Eu e você somos chamados a fazer o bem a todos. Todos no grego, no hebraico, é todos, irmãos. Não tem distinção. Mas ele diz, principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Você tem uma família
que são os teus irmãos em Cristo Jesus. Você tem uma casa que é a igreja, você tem irmãos que amam e que aonde você e eu também precisamos plantar o bem para essas pessoas. Eu sou chamado a amar, a servir, a me doar, a suportar, sabe, a compreender, a acolher, a perdoar. Eu sou chamado, irmãos, e isso mutuamente entre os irmãos da fé. Quem está aqui? Amém? Chamados a fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Precisamos plantar o bem para os nossos irmãos. Quanto tempo nós não plantamos o bem? Nós estávamos ali agora no Demar da Mariá, né? E que lindo ver os irmãos, as irmãs se unindo, se revezando lá, ajudando, servindo, levando um alimento, ajudando a cuidar da neném que nasceu. Que coisa linda, irmãos, poder amar, poder servir, poder se doar voluntariamente, sem, sabe, sem segundas intenções. Antes de você entrar aqui, irmão, saiba que alguém, uma equipe precisou vir, limpou essa igreja, organizou essa casa, organizou o kids, arrumou a entrada, arrumou a cantina, tem alguém lá servindo. Então, que coisa linda, nós podemos servir, nós podemos cuidar uns dos outros, nós podemos pensar uns dos outros. Enquanto nós vamos servindo, organizando a cadeira, a gente vai orando, Senhor, a pessoa que sentar aqui, que seja ministrada pelo Teu Espírito, que seja abençoada pelo Senhor, que ela tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Enquanto alguém vai varrendo o chão, vai falando, Senhor, a pessoa que pisar nesse chão aqui, irmão, seja tocada por Cristo Jesus, o Espírito Santo mude a vida dela. Faça o bem, irmãos, a motivação correta. Jesus nunca falou assim, ó, que os fariseus erravam naquilo que eles faziam, mas na intenção pelo qual eles faziam. Ele diz assim, ó, façam aquilo que eles estão falando para vocês fazerem, obedeçam aquilo que eles estão dizendo, porque eles estão falando para você fazer aquilo que está escrito, mas a intenção deles é errada. Isso vocês não devem imitar. Então aquilo que nós vamos fazendo, que possamos fazer, semear com a intenção correta. E eu quero finalizar com o texto de Mateus 7,12, que vai dizer, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Câmbio. Teve alguém que perguntou assim, certa vez, pastor, eu fico tão, assim, acho tão interessante, as pessoas ganham presente, as pessoas são honradas e presenteadas. Eu fico imaginando como é se sentir assim, amado, porque eu não tenho costume de receber tanto presente e ser assim tão... Daí eu disse que o pastor perguntou para esse irmão, tá, irmãos, eu entendo a sua dor, eu entendo o que você está dizendo, mas vamos tentar ir na causa primeiro. Você já presenteou alguém? Você já honrou os teus irmãos? Não, porque se eu não recebo, eu também não dou. Eu não recebo, como que eu vou dar? Então está aí o problema. Quem sabe a lógica, justamente do Evangelho, não é ao contrário. Não é você esperar receber para você dar, mas é você dar. Porque quando você dá com a intenção correta, é uma semente que você está plantando. Tem gente que fala assim, pastor, não dou dízimos e ofertas porque eu não tenho. Não tenho. Não tenho para dar. Aí passa um mês, pastor, não dou porque eu não tenho. Pastor, não dou porque eu não tenho. Irmãos, e se a gente for na lógica contrária? Será que você não tem para dar ou justamente você não está tendo porque você não está dando? Porque o princípio bíblico da palavra de Deus é princípio de dar e receber. E não de receber e dar. Sim ou não? A salvação, irmãos, é um princípio de receber. Porque eu não tinha nada para oferecer em troca. E Deus fez todo o serviço. Veio, me amou, me perdoou, me justificou pela graça. Não paguei, não tenho como devolver isso. É de graça. Agora, quando se fala em discipulado, irmãos, o princípio é dar para receber. Quando se fala em crescimento, em amadurecimento, em processo de discipulado, o princípio que está escrito na palavra, o princípio de dar e receber.
Eu planto e eu colho. Eu planto e eu colho. Então a semente, irmãos, ela é pequena. Cabe na mão, sim ou não? Você pode pegar um punhado de sementes assim, ó, ninguém vê. Você pode plantar aonde ninguém está vendo, irmão. Você pode plantar no escuro até. Até tem uma parábola do joio e do trigo, que o inimigo veio e semeou o joio durante a noite, ninguém viu. O inimigo veio ali no meio do trigo e semeou, ninguém viu. A semente é pequena, muitas vezes imperceptível. Mas uma vez que nós semeamos, irmãos, e quando aquilo brota, não tem como esconder mais. Aquilo se torna visto por todas as pessoas. É por isso que não tem como esconder por muito tempo se a gente não está tendo vida com Deus, irmãos. É trocar uma meia dúzia de palavras, eu já sei se meu irmão, e o meu irmão já sabe se eu tenho me alimentar de Cristo ou não. Porque a boca fala que o coração está cheio. Não tem como esconder por muito tempo. Se eu não tenho tido relacionamento com Cristo, irmãos, se isso tem sido uma mentira para mim, não tem como ficar oculto por muito tempo, porque, irmãos, no meu secreto é o que vai denunciar depois no meu público. A colheita, todo mundo vai ser manifesta, todo mundo vai ver. E o Senhor nos chama hoje a mudar o tipo de semente que temos plantado. Paremos de reclamar, irmãos. Paremos de murmurar. Não vai, minha família não vai, meus filhos não vão, meus negócios não vão. Paremos de reclamar e começamos a mudar a mentalidade para um tipo diferente de semente a partir de uma nova natureza. Quando foi a última vez que nós oramos com nossa esposa e nosso marido? Ah, pastor, não faço isso, não faço isso. Então, não posso reclamar de que meu casamento não vai bem. Que a minha semeadura não está sendo boa. E assim por diante. Vamos orar? Amém? Se coloque de pé, irmãos. Eu quero que, se você puder, fechar os seus olhos. Deus, Ele é tão bom, irmãos. Tão bom. Deus, Ele é tão tremendo, que Ele nos dá a oportunidade de escolher a semente. Que bondade do nosso Deus. Ele nos deixa escolher a que vamos plantar. Mas o nosso Senhor também, Ele é tão, mas tão justo, tão perfeito em justiça, de que também, da mesma forma, Ele nos dá aquilo que nós plantamos. Ele nos dá a colheita de acordo com a semente que nós escolhemos plantar. O verbo de Deus é cheio de graça e de verdade. Eu não sei você, meu irmão, se essa palavra de alguma forma mexeu dentro de você com o tipo de semente que temos lançado, o tipo de solo que nós temos plantado. Qual a intenção com que fazemos o que estamos fazendo? Mas esta palavra é um apelo, é um desafio para nós. Olharmos para dentro de nós hoje, nosso coração, e identificar as sementes que precisamos trocar, irmãos. Nos arrependermos de atitudes e ações que temos semeado nos últimos tempos, que tem feito, tem causado sofrimento, dor, angústia, dentro da nossa casa, a todos que nos cercam. É poder identificar que não é o outro que é o culpado de eu estar vivendo o que estou vivendo, mas é assumir a nossa posição, a nossa responsabilidade. Eu estou errado, eu tenho esfriado, eu que não tenho orado, eu que não tenho expressado generosidade, sou eu que tenho pensado apenas nos meus interesses pessoais, assumindo para si a responsabilidade e se arrependendo diante do Senhor. O Senhor nos convoca a todos nós hoje, sem distinção,
a essa reflexão, irmão. Qual semente temos plantado? Ilumina-nos, Senhor, de dentro para fora. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda as intenções do nosso coração. Aquilo que não está vindo de Cristo, Senhor, nós queremos deixar. O que não está nascendo do Filho de Deus, nós queremos abandonar essas coisas, essas práticas, que não traz glória, que não traz louvor para o Senhor, o que não abençoa pessoas, o que não edifica quem está à minha volta. Nós queremos abandonar essas coisas, em nome de Jesus. Nos arrependemos, Senhor, por tantas práticas, tantas atitudes que temos que envergonham o Evangelho, Senhor, que desobedecem a sua palavra claramente. Nos arrependemos pela nossa negligência e insistirmos semeando, Senhor, a partir de uma natureza, Senhor, velha, caída, sempre esperando receber algo em troca, sempre pagando mal com mal, se vingando, praticando mentiras, fofocas, pensando mal das pessoas. Nos arrependemos, Senhor, dessas coisas, dessas práticas. Comportamentos de ira, comportamentos de raiva, comportamentos agressivos, nos arrependemos dessas coisas. Ao mesmo tempo, Senhor, também nos arrependemos de toda a omissão, por estarmos calados em momentos onde deveríamos protestar, falar, trazer luz, trazer a mesa, olhar no olho. Nos arrependemos de toda a passividade, Senhor, que nos impede de avançar. Como pais, muitas vezes, que não sondam o coração dos seus filhos, não conhecem nem sequer os amigos que os filhos têm se relacionado, as conversas que têm tido, não usam correção ou disciplina, estão cegos muitas vezes, Pai. Que isso é um amor, mas o verdadeiro amor, Senhor, traz luz, traz verdade, traz correção, traz edificação, dá destino para o filho. Maridos que não oram por seus cônjuges, esposas que não oram por seus maridos, Senhor, que não intercedem, que não são uma expressão de Cristo dentro de casa, que se ameaçam o tempo todo, que se justificam o tempo todo. Nós declaramos, Senhor, arrependemos dessas práticas. Ache em nós corações quebrantados, ache em nós corações, Senhor, contritos, humildes, que reconhecem e amam acima de todas as coisas. Muda a nossa sementeira, Senhor. Transforma a nossa sementeira. Transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor está vendo seus filhos aqui hoje, reunidos, Pai. Transforma-nos, Senhor. As velhas práticas, as velhas atitudes, transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Você pode dizer: Senhor, me transforma. Senhor, muda, Senhor, a forma de eu agir. Transforma-me, Senhor. És mais que tudo que eu sonho. Obedecer mesmo quando eu não entendo. Quando o Senhor me manda fazer. É bem melhor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei.
não vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero aqui estar, só aqui estou. Nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Se você pode, coloque a mão à altura do seu coração. Senhor, queremos orar, queremos clamar, Espírito Santo, para que o nosso coração seja submisso ao Senhor, submisso à sua palavra, Senhor, submisso ao seu governo. Tua palavra nos ensina a não nos colocarmos outra vez debaixo de um jugo, debaixo de obediência da servidão, à escravidão, do pecado, deste mundo, da influência deste mundo. Mas uma vez que fomos salvos, uma vez que nascemos de novo, uma vez que dizemos que Cristo é o Senhor das nossas vidas, agora nós temos um Senhor e um governo sobre as nossas vidas. O governo foi trocado, não obedecemos mais ao pecado, não precisamos mais dar ouvidos ao sistema deste mundo, porque todos estão fazendo, porque todo mundo está agindo igual. Não, nós temos um governo sobre nós, o Espírito Santo de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o seu reino é um reino de justiça, paz e alegria. Aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo desfrutam desse ambiente de paz, de bondade, de alegria. Mais do que a prata e o ouro, és o Transforma-nos, meu Espírito. bem mais precioso. Toque os corações nessa noite. Toque cada vida, cada coração. Agora que já Irmão, minha irmã, provei toque cada um, Senhor. tua Em nome de Jesus. bondade, Toca-nos, Espírito Santo. satisfaz. Toque-nos, Espírito Santo de Deus. Muda, Senhor. Molda-nos. Transforma-nos. Satisfaz, quero aqui estar, só aqui estou, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela ministração do Senhor. Obrigado por falar aos nossos corações, Senhor. Somos gratos por nos permitir, Pai, ser alvo do seu amor, estarmos expostos à sua palavra. Te agradecemos por esse privilégio tão grande, Pai, de nos reunir no nome de Jesus, sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo e termos as nossas vidas transformadas, Senhor, termos as nossas vidas, Senhor, mudadas à luz do Evangelho. E oramos, Pai, para que ao sair daqui, desse ambiente, nós sigamos trabalhando essa palavra, obedecendo, dando uma resposta, sendo responsáveis.
para que não sejamos apenas ouvintes, entusiastas, não sejamos apenas espectadores, mas de fato praticantes da sua palavra. E nós queremos, Pai, desfrutar, viver o Evangelho na prática, vendo irmãos e irmãs, jovens, famílias, crianças, semeando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, vivendo o poder do Evangelho diário, o poder do Evangelho, sendo resposta para as pessoas que estão perdidas, orando, tocando enfermos, orando, intercedendo por pessoas que nós queremos que estejam aqui, que sejam salvas por Jesus Cristo, que façam também parte da família de Deus. Nós nos colocamos nesse lugar, Pai, onde somos instrumentos nas Suas mãos. Graças nós te damos. Nos leve em paz, nos leve debaixo, Senhor, dessa vontade perfeita do Senhor, e nos use a cada um de nós essa semana para manifestar Teu reino cada vez mais e de uma forma mais exata, aonde estivermos, com quem falarmos, Cristo seja visto, Cristo seja expressado. O amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, e a mais doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, cada família, cada coração, cada relacionamento. E quem crê, dá um amém bem forte, irmão, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Eu não quero ninguém Aleluia. mais. Glória a Deus. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Abraça os seus irmãos. Tu és Uma semana gloriosa. Vai em paz. ninguém mais, não há. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu tenho tudo.